presente, a todos os nossos ouvintes. Em nome de Deus, declaro aberta a 11ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Nos termos da Lei Municipal 2828/2020, solicito que o vereador Valdeci faça uma breve oração para darmos início aos nossos trabalhos legislativos. Uma boa noite aqui aos vereadores, público que estão presentes, aqui que estão nos ouvindo através da Rádio Guaraíba, nos seus lares aí. Aqui vamos orar e falar com Deus. Amado soberano Pai, diante da Tua presença, Senhor, mais uma vez adentramos, Pai querido e Pai santo, porque nós cremos sobre o poder da Tua palavra. A Tua palavra fala, Senhor, é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos dá graça. Senhor, estamos mais uma vez aqui reunidos, Senhor, nessa casa de leis, Pai, porque o Senhor nos deu essa oportunidade, nós reunimos aqui. Então pedimos a Ti, Pai, a sabedoria do Teu Espírito a cada um de nós, a cada um dos Teus filhos que aqui estão, Pai. Em nome do Teu Filho amado, que nós louvamos e agradecemos. Amém. Nos termos do artigo 148 do Regimento Interno desta Casa, solicito ao vereador primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes. Estando o número suficiente de vereadores para dar início aos trabalhos, coloco em discussão a ata da sessão ordinária passada pelos senhores vereadores. Não havendo vereador que discutir, coloco a ata em votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento à sessão, ainda no espaço indicado de expediente, solicito ao primeiro secretário, ou a quem designar, que faça a leitura de documentos e correspondências recebidas. Solicito aqui o senhor Rafael Pumim fazer a leitura. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, público presente. Temos aqui o ofício número 181/2025, de 16 de abril, do gabinete do prefeito. Prezado senhor presidente, por meio do presente, encaminhamos a vossa senhoria para apreciação e votação desta Casa de Leis, em caráter de urgência, o projeto de lei número 43/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, cuja súmula versa sobre altera a Lei Municipal número 3045/2025, que institui o calendário oficial dos eventos municipais e suas denominações. Sem mais, aproveitamos o momento para enviar-lhes nossos cordiais cumprimentos. Atenciosamente assina o prefeito José Slobodá. Temos o ofício número 182, de 16 de abril, também do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, através do presente vimos a presença de vossa excelência encaminhar expediente assinado pelo secretário municipal de Infraestrutura e Logística, senhor Reginaldo Aparecido Cherubim, o qual tem por objetivo enviar respostas às diversas indicações de autoria dos nobres edis, integrantes desta egrégia Casa de Leis. Sem mais, aproveitamos o momento para enviar os nossos cordiais cumprimentos. Assina o prefeito José Slobodá. Ofício 066/GAB, de 22 de abril, ao egrégio plenário da Câmara Municipal de Jaguariúna. Prezados senhores, vimos por meio desta encaminhar o projeto de lei número 44/2025, de autoria da mesa executiva, que tem por ementa: altera a Lei Municipal número 3046, de 16 de abril de 2025 e dá outras providências para ser submetido à apreciação e votação deste egrégio plenário. Respeitosamente assina o vereador presidente, senhor Dimas Alberto Faria Correia. Temos a ordem do dia 22 de abril de 2025, como primeira discussão e votação, o projeto de lei número 21/2025, de autoria do vereador William Abdiel da Silva, que tem por ementa: institui o momento da oração nas escolas e centros municipais de educação infantil e CEMEIs da Rede Pública Municipal de Ensino de Jaguariúna, Estado do Paraná, com participação facultativa. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 39/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que tem por ementa: autoriza o Poder Executivo Municipal a doar lotes do loteamento denominado Lotes Urbanizados Portal do Cerrado, para famílias de baixa renda, em programa de regularização fundiária e da outras providências. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 34/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que tem por ementa: regulamenta a Lei Federal número 9.637/1998, no âmbito do município de Jaguariúna e da outras providências. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 35/2025,
de autoria do Poder Executivo Municipal, que tem por ementa: institui o mês Abril Azul, dedicado à conscientização sobre o transtorno do espectro autista, o TEA, no município de Jaguariva, e da outras providências. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 36/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que tem por ementa: dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$100 mil. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 37/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que tem por ementa: institui o Programa de Incentivo ao Esporte, cria o Conselho Municipal de Esporte e dá outras providências. Como votação única, as seguintes: moção de aplauso número 3/2025, de autoria do edil Adilson Passos Félix, dirigida aos guardiões patrimoniais do município de Jaguariva, Paraná, enaltecendo seu papel tão importante para a preservação e proteção do patrimônio público contra ações de vandalismo e também na manutenção da integridade dos espaços que pertencem a toda a comunidade. Indicação número 40/2025, de autoria do edil William Abdiel da Silva, sugerindo que se realize uma urgente avaliação da condição da árvore de grande porte localizada no barranco da linha férrea, em frente à ponte de concreto professor Antônio Lopes Fernandes. A referida árvore já apresenta galhos quebrados, evidenciando sinais de comprometimento estrutural. Considerando seu porte, há risco iminente de queda, que pode ocasionar sérios acidentes. Sua localização, adjacente a uma via pública, agrava a possibilidade de tragédias envolvendo veículos e pedestres. Diante disso, torna-se imperativa a intervenção imediata para assegurar a integridade do patrimônio público e a segurança dos cidadãos. Indicação número 41, de autoria do edil William Abdiel, sugerindo que se realize estudo para a recapagem asfáltica de toda a extensão das ruas André Johnson e Leandro Machado, entre os bairros Pedrinha e Jardim Samambaia. Considerando que ambas as vias apresentam alto fluxo de veículos, enfatiza-se a necessidade de avaliar os pontos críticos de desgaste do pavimento. Ressalta-se o transtorno diário causado pela deteriorização das superfícies, que afeta diariamente a segurança e a fluidez do trânsito. Indicação número 27, de autoria do edil Samuel da Silva, sugerindo a adição da rua Zoraide Francisco dos Santos, localizada no bairro Jardim Laranjeiras, ao plano de pavimentação do município, para que os moradores possam finalmente usufruir dessa melhoria tão esperada. Indicação número 28, de autoria do edil Samuel da Silva, sugerindo, com base nas diretrizes do plano de governo do prefeito municipal, solicito a implementação de uma cobertura nos locais onde os pacientes de TFD aguardam o transporte durante a madrugada, considerando que as condições climáticas, como a chuva, tornam essa espera desconfortável. Indicação número 93, de autoria do edil Alan Tafarel Cardoso Monteiro, sugerindo a imediata retirada de entulho na rua João Martins da Costa Passos, número 260, no bairro Primavera 1, a pedido dos moradores. Indicação número 94, do edil Alan Cardoso, sugerindo a imediata retirada de entulho na rua Canguçu, número 272, no bairro Primavera 3, a pedido dos moradores. Indicação número 95, de autoria do edil Alan Cardoso, sugerindo que se realize uma análise técnica e providencie a recuperação do afundamento existente na rua Matilde Peça Matos, em frente à empresa Jaguar Materiais de Construção, localizada na Vila Pinheiro. Trata-se de uma importante via de ligação entre o bairro Primavera e a região central. Por ser uma rua de grande circulação, é fundamental que o problema seja resolvido com urgência, garantindo segurança e mobilidade para a população. Indicação número 21, de autoria do edil Francilei Baitala de Oliveira, sugerindo a criação de um canal direto de denúncias e informações sobre focos do mosquito Aedes aegypti, por meio do WhatsApp institucional ou número telefônico específico nos moldes de um Disque Dengue. Indicação número 22, também da autoria do edil Francilei Baitala de Oliveira, sugerindo a realização de um dia D de mobilização comunitária contra a dengue, com ações integradas de limpeza, orientação e conscientização nos bairros da cidade. Indicação número 23, de autoria do edil Francilei Baitala de Oliveira, sugerindo a transformação da rua Abílio Russi em via de mão única, com o objetivo de melhorar a fluidez do tráfego e a segurança viária no local. Indicação número 9, de autoria do edil Marcos Francisco Ribeiro, sugerindo a instalação de uma academia ao ar livre ao lado da UBS do bairro Jangai, localizada na zona rural deste município, atendendo aos pedidos dos moradores. E a indicação número 11, de autoria do edil Rodrigo José Duarte, sugerindo a instalação de ponto de ônibus com cobertura na Avenida Paulo da Cruz Pimentel, mais precisamente em frente à casa de número 204, no bairro Jardim Nossa Senhora de Fátima, sentido Vila Pinheiro.
O pedido se faz necessário para atender a pedido dos munícipes. A instalação do ponto trará acessibilidade e bem-estar aos usuários do transporte público, promovendo mais conforto aos moradores da região. Senhor presidente, esta é a ordem do dia. Obrigado, senhor Rafael. Na sequência, passamos ao grande expediente, espaço dedicado ao uso da tribuna pelos senhores vereadores previamente inscritos. Lembrando que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 155 do Regimento Interno, os vereadores inscritos serão chamados em ordem alfabética com rodízio semanal. Indago ao primeiro secretário se há vereadores inscritos. Senhor presidente, são 3 vereadores inscritos e o tempo é de 5 minutos para cada um e mais líder de bancada. Está com a palavra o vereador Alencar. Boa noite. Cumprimentando o presidente, estendo aos demais vereadores, cumprimento a plateia presente, ouvintes da Rádio Guaraíva, YouTube, todos que estão ouvindo por redes sociais. Bom, hoje o meu discurso é mais falando de datas que vai ter no nosso município. Teve também uma grande movimentação ali na área da saúde, que tiveram 25 cirurgias de catarata, dando mais autoestima para o pessoal idoso, o pessoal que tem algum problema no olho. Quero aqui deixar meu parabéns aqui ao pessoal envolvido, médicos, enfermeiras, todos envolvidos nessa parte que teve essa mutirão das cirurgias. Foram 25 cirurgias. Parabéns a todos, secretário, prefeito, parabéns. Também o dia 26 agora vai ter uma ação do meio ambiente ali na Praça Getúlio Vargas, onde vai incentivar ali na parte do meio ambiente, vai ter palestra, vai ter a polícia ambiental dando algumas ideias de recuperação de área, vai ter também doação de mudas nativas. E quero também deixar aqui, convidar a todos para participar desse evento, que hoje em dia o meio ambiente tem que se preservar com a alta poluição que está na nossa, não só aqui, mas em toda a terra, né, falando assim. E também, presidente, deixar aqui também uma grande oportunidade para quem gosta de drone. Vai ter um curso ali na Secretaria da Agricultura. A inscrição vai ser o dia 29 e o dia 30. É uma área também que está crescendo muito. Tem o drone, ele estabelece várias áreas, né? A área agrícola que está crescendo, a área de filmagem, várias áreas. Então, quem quiser participar ali desse curso aí, é só chegar ali na Secretaria da Agricultura. E também deixar aqui, que eu estava vendo ali uma reportagem uma grande portal de notícia aqui não da nossa região, mas dos Campos Gerais inteiro, que é a rede que o prefeito ali destacou que o nosso município já estabelece 60 milhões de recursos aqui para o nosso município, em várias áreas. Queria deixar também o parabéns a todos os envolvidos, que a nossa cidade está sendo destaque hoje nessa rede, que é um grande portal de notícia da nossa região aqui. E esse aí, presidente, minhas palavras, boa noite. Está com a palavra o vereador Francilei. Boa noite, senhores vereadores, presidente, público aqui presente. Eu gostaria de começar minha fala nesta sessão lembrando de 2 fatos marcantes desses últimos. Primeiro, a celebração da Páscoa,
um momento de renovação, esperança, reflexão, o verdadeiro sentido da vida. Que o espírito de união e fé continue presente em nossos lares, em nossas atitudes. Também não posso deixar de mencionar, com pesar, o falecimento de Sua Santidade, o Papa Francisco, um líder espiritual que marcou profundamente a Igreja e o mundo com sua simplicidade, humildade e compromisso com os mais humildes. Que sua trajetória inspire a cada um de nós a sermos mais justos, solidários e atentos às necessidades dos outros. Então, todos nós sabemos, assim, nesses 12 anos que o nosso Papa Francisco lá esteve, né, com sua simplicidade, com seu jeitão que ele teve, e ele deixou um pedido assim que até estremece o mundo, que é o pedido de paz. A paz do mundo, né? Rússia, Ucrânia, Israel, né? Todo esse povo que, meio a troco de nada, muitas vidas são ceifadas. E nós sabemos que temos que valorizar a vida. E nesse momento também, pessoal, eu aproveito aqui e registrar aqui o aniversário do meu filho Mero. A satisfação minha, da Silvaninha, né, Silvaninha? Nosso filhão. Fez dia 20 também, dia da Páscoa, mais um aniversário. É um advogado que hoje atua como secretário de governo do Executivo Municipal, e tenho muito orgulho da caminhada dele e da contribuição que vem dando pela nossa cidade, e que Deus continue abençoando sua vida e seus passos. É isso que a gente deseja para todos, mas o filhão da gente está nessa aí, estamos juntos aí. Também eu gostaria de só falar um pouquinho sobre o convite que o secretário de Meio Ambiente, Givael da Silva, mandou para nós, que dia 26, a partir das 8 horas da manhã, na Praça Getúlio Vargas, estará o dia todo por lá, distribuição de mudas, algumas coisas sobre meio ambiente, o dia todo. E neste mesmo dia, minha gente, estará presente aqui em Jaguariaíva aproximadamente 30 policiais da Força Verde. E estes policiais estarão fazendo um curso náutico, ambiental e turístico. Esse pessoal todo teve a escolha por Tibagi, por outros lugares do Paraná para fazer isso, mas eles escolheram Jaguariaíva pela nossa, né, a nossa região, pelo desenvolvimento da nossa cidade. Então a gente agradece a presença deles aqui no dia 26 agora. Então eles estarão aí, toda a corporação da Força Verde. Aqui estará o capitão, que é do município de Guarapuava, o tenente, que é aqui de Telemaco Borba, e toda a corporação. Eu tenho certeza que outros vereadores, às vezes, depois falarão mais um pouco sobre a presença deles aqui conosco. Então, é um dia muito especial, e eu tenho certeza que é um dia de muito trabalho para a Secretaria de Meio Ambiente, para a Secretaria de Turismo, e mais uma vez enaltecemos o nosso governo, José Slobodá, na figura do Juca, né, que vem fazendo um ótimo mandato, e esse pessoal está aqui nos prestigiando neste dia 26 aí, o dia todo do sábado. Também gostaria de falar aqui sobre as indicações que apresento hoje. A transformação da rua Abílio Russi em mão única. Por quê? Esta rua é a rua onde fica a escola Anchieta, onde fica o Cebeja, e ali tem dia que tem carretas encostadas ali, ou fazendo a volta naquela rua, e é uma rua que é de muito movimento. E os moradores dessa rua, eles nos pediram para nós pedir ao senhor prefeito, ao órgão competente de segurança, para que se faça o estudo e que seja feita a mão única. Os moradores lá, eles acham que é uma solução. O pessoal que tem escritório contábil por lá também. E então, como ali é próximo aos bombeiros, também próximo
a escola, a creche. Então, a gente pede realmente que seja feito um estudo naquelas proximidades e que nesta rua seja feita a mão única. A outra indicação que eu faço, minha gente, é a criação de uma ação chamada Dia D contra a dengue. Por quê? Não é porque está acontecendo no Brasil todo, mas nós sabemos que o nosso estado do Paraná tem muita gente com dengue e Jaguariaíva não está sendo diferente. Nós sabemos que muita gente nossa aí está sofrendo com a dengue. Eu mesmo tenho um amigo meu, o pastor Oswaldo, deu dengue hemorrágica nele. Eu sei o apuro que ele passou. Teve vários dias internado em Ponta Grossa, daí eu soube que esses dias ele saiu do hospital, mas como ele ligou para mim esses dias, falando que é uns 6 meses de puro tratamento para poder se acertar. Então, nós temos que se conscientizar com esse dia D no combate direto aos focos do mosquito. A ideia é realizar uma mobilização geral, envolvendo escolas, agentes de saúde e a comunidade, para limpar terrenos, orientar moradores e eliminar criadores. Sabemos que o combate à dengue exige esforço contínuo, mas uma ação pontual e bem organizada pode fazer toda a diferença. Então, eu acho que temos que nos unir. É uma doença que não é brincadeira, onde ela pega, ela faz estrago, ela judia das pessoas, e nós estamos sabendo que os nossos munícipes estão sofrendo com a dengue. Enfim, essa é uma das indicações. E a outra também vem a ser uma indicação por conta da dengue também. A criação de um serviço Disque Dengue. Talvez já tenha alguma coisa aqui na saúde que se faça assim, que o funcionário ou funcionária, com um canal direto entre a população e a Secretaria de Saúde, facilitar as denúncias de possíveis focos do mosquito, permitindo uma resposta mais rápida e eficiente por parte da equipe de combate. Hoje, muita gente vê um problema, mas não sabe onde ou quem falar. Com esse canal, a gente aproxima o cidadão da solução. Minha gente, então são medidas simples, mas que podem trazer resultados concretos para a nossa cidade. E é isso que buscamos, soluções práticas que melhorem a vida da nossa população. Meu muito obrigado, um Deus abençoe a todos, e hoje é essa a minha fala. Obrigado. Está com a palavra o vereador Marquito. Boa noite, senhor presidente. Com sua permissão, para falar daqui mesmo, aos demais colegas que se fazem presentes, ao público, nossa boa noite, aos nossos queridos ouvintes da Rádio Jaguariaíva. Às vezes a gente falar depois de alguns colegas, você perde, né, a tua locução, porque são os assuntos pertinentes, né, que a gente gostaria de falar também, mas fica o nosso reforço. É muito bem falado pelo Francilei, pelo Alencar também. Eram assuntos que eu iria abordar na minha fala, mas vou reforçar aqui também. A possibilidade, a incidência, na verdade, como muito bem falou o Francilei, no município de Jaguariaíva não está diferente com o resto do nosso estado e município do país, do Brasil. Então, é muito importante a conscientização, né, da sociedade, não só jogar na responsabilidade dos órgãos públicos, né, eu acho que a sociedade também tem que contribuir. É interessante se pudesse, né, isso precisava ter, né, de repente poderia partir do legislativo, mas tem que haver uma previsão orçamentária legal nesse sentido. E se o governo do Estado ou o governo federal adotasse, né, por iniciativa, a questão do repelente, França, aproveitando a tua fala, que é muito importante para as escolas também, né, porque esse mosquito, se não me engano, a área de voo dele é em torno de 50, raio de 50 metros, uma coisa assim, né, os estudos falam, e ele é na parte da manhã até as 4 horas da tarde que se proliferam bastante, né? Então, seria basicamente isso, né? A preocupação é grande, como o Francilei falou, tenho pessoas conhecidas que
e não são poucas, que estão com dengue, estão sofrendo demais, né? Articulações do corpo, e não tem outro medicamento a não ser esses medicamentos simples, né? Me parece que está surgindo uma notícia de que tem algumas vacinas para serem distribuídas, né? Então a gente espera que o quanto antes venha ocorrer isso. Outro assunto seria a respeito dessa vinda do pessoal da Força Verde, do qual, juntamente com o presidente da casa, não pudemos estar com todos os colegas aqui presentes, porque fomos pegos de surpresa. Estava aqui eu, Francilei, o presidente, não lembro se o Alencar estava com a gente, estava também, né? Tiveram aqui na Câmara Municipal, o presidente nos recebeu com muito respeito, carinho, no qual sempre fizemos da mesma forma. E, através dessa conversa, né, França, tentamos fazer um elo de ligação com o prefeito municipal para que se efetivasse a vinda deles, no qual vai se dar nesse dia 26, né? A Secretaria do Meio Ambiente também vai fazer na praça, nessa distribuição, aproveitando, fazendo uma mobilização da sociedade com relação ao meio ambiente, que é muito importante. A gente está vendo aí o sofrimento do país, não é diferente. Nós somos abençoados ainda por Deus, né? Como foi falado por Francilei, numa entrevista antes do falecimento do Papa, com a rivalidade que tem os brasileiros, desculpe eu até falar aqui, gente, com os argentinos, principalmente relacionado ao futebol. E foi um repórter brasileiro que fez essa pergunta para o Papa, o que ele achava da receptividade dele quando ele veio aqui para o Brasil. Ele falou que foi, né, recebido com carinho, com amor pelos brasileiros, né, e que não tem rivalidade mais, porque o Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. Dito por ele, e acho que não sei se algum de vocês presenciaram isso aí, né? Então, voltando a essa questão do meio ambiente, o capitão esteve aqui na Câmara, junto com o presidente, conosco, né? E passamos essa informação da possibilidade do prefeito recebê-lo no mês seguinte, no dia 11, no qual o prefeito Juca do Bodar assim o fez, e estivemos presentes lá, né? Presidente, eu, Francilei, e não pudemos avisar os demais vereadores, foi muito em cima da hora. E, no entanto, vai ter esse evento aqui no município de Jaguariúna, vão ser mais de 30 policiais, o pelotão inteiro vai vir para Jaguariúna, né? Vão fazer, como falou o Francilei, se especializar cada vez mais, né, nos rios em águas ligeiras, como eles chamam, né, que é muito importante, com a participação do Corpo de Bombeiro também, acredito eu que vai estar dando apoio, né, com o pessoal da saúde também, e a gente espera que todos, né, possamos estar no dia 26, 8 horas da manhã, na Praça Getúlio Vargas, nesse evento maravilhoso que Jaguariúna vai contemplar. É isso, gente. Obrigado, presidente. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe. Senhor presidente, estes foram os vereadores inscritos. Na sequência, anuncio a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que dê conhecimento das matérias em pautas. Primeira discussão e votação, o projeto de lei do número 21 de 2025, de autoria do vereador William Abdiel da Silva, que tem por emenda, institui o momento da oração nas escolas e centros municipais de educação infantil, o CEMEI, da Rede Pública Municipal de Ensino de Jaguariúna, Estado do Paraná, com a participação facultativa. Primeira discussão e votação, o projeto de lei do número 39 de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que tem por emenda, autoriza o Poder Executivo Municipal a doar lotes do loteamento denominado Lotes Urbanizado Portal do Cerrado para a família de baixa renda em programa de regularização fundiária
e das outras providências. Segunda discussão e votação, o projeto de lei do número 34/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que tem por emenda, regulamenta a Lei Federal do número 9.637, de 1998, no âmbito do município de Jaguariúna e das outras providências. Segunda discussão e votação, o projeto de lei do número 35/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que tem por emenda, institui o mês de abril azul dedicado à conscientização sobre o transtorno do espectro autista no município de Jaguariúna e das outras providências. Segunda discussão e votação do projeto de lei do número 36/2005, de autoria do Poder Executivo Municipal, que tem por emenda, dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional especial no valor de R$100 mil. Segunda discussão e votação do projeto de lei do número 37/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que tem por emenda, institui o programa de incentivo ao esporte, cria o Conselho Municipal de Esporte e das outras providências. São esses os projetos que estão em pauta, senhor presidente. Então, o projeto de lei número 21/2025, que é da autoria do vereador William. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação. Com parecer favorável, presidente Ademar da Costa Passo, Valdeci Cox, relator, Vinícius Cava Guimarães, membro, com parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Lembrando que esse projeto de lei é do vereador William, e esse projeto de lei ele está com o parecer até vou ler aqui para o senhor vereador. Possível inconstitucionalidade da lei municipal. Conclusão. Diante do exposto, opina-se pela inviabilidade jurídica da criação de lei municipal que institua um momento de oração nas escolas públicas municipais, uma vez que a medida pode contrariar o princípio constitucional da laicidade do Estado, atentar contra a liberdade de consciência e crença dos alunos, gerar risco de constrangimento a estudantes que não compartilhem da mesma fé ou que sejam ateus agnósticos, exceder a competência legislativa do município em relação à educação pública. Caso o objetivo seja promover um ambiente de reflexão e bem-estar nas escolas, sugere-se como alternativa a criação de um momento de reflexão neutro, sem conotação religiosa específica, permitindo que cada aluno utilize o tempo conforme suas próprias convicções, sejam elas religiosas, filosóficas ou pessoais. Então está com o parecer favorável da Comissão de Legislação e Justiça e com o parecer jurídico ao contrário. Então coloco em discussão os parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação pelos senhores vereadores. Senhor presidente, boa noite a todos, boa noite aos ouvintes da Rádio Jaguariúna, aos presentes dessa casa. Eu fico feliz desse projeto voltar a essa casa e sou muito grato, porque eu lembro que há 2 anos atrás, ou há 3 anos atrás, esse mesmo projeto passou pela casa e todos os vereadores que estavam nessa casa foram favoráveis, presidente na época, né? O nobre vereador Marquito. Inclusive, eu lembro muito bem das palavras, conversando com o nobre vereador, que foi falado que, inclusive, a intenção desse projeto, embora conversei com o advogado Guto, entendo, ele falou assim, William, é muito bom, enrosca assim, algumas questões jurídicas, alguns entendimentos, só que se a gente for se atentar pelo que a gente tem vivido nos últimos anos no Brasil, eu acho que a gente deve começar a organizar os nossos princípios novamente. Não é mais uma questão apenas de se a jurisprudência abraça ou ela empurra. Ou seja, a gente deixou por muitos anos pessoas entenderem o que seria bom
para a nossa sociedade, e a gente está vivendo um momento, Ana, que a gente vê que muitas autoridades lá de cima pensam no deles e não pensam na comunidade. Então, sobre essa discussão do parecer, que eu estou discutindo aqui, o parecer jurídico, é que eu acredito, senhores, que vocês foram confiados pela população a fazer o melhor por Jaguariúna. E eu não vejo outra questão a não ser a gente proteger nossas crianças. Se uma pessoa é budista, é um momento da oração, ela vai orar para quem, de fato, ela professa a sua fé. Um católico vai orar a Jesus Cristo, um evangélico a Jesus Cristo, uma pessoa do candomblé vai fazer o seu momento de fé. O que nós não podemos negar é ficar entendendo sempre que o nosso país é laico. Na verdade, o Brasil, no regimento dele ou na sua parte jurídica, se entende como laico. Mas, na verdade, o Brasil é um país cristão. Nós somos cristãos, nós professamos a nossa fé em Cristo Jesus e não abrimos mão disso. E eu, novamente, coloco esse projeto, peço aos nobres vereadores que apoiem, até agradeço já os pareceres favoráveis de todas as comissões, nobres vereadores, vou fazer questão de reconhecer isso nas minhas mídias sociais, até porque isso é nobre. Porque quando a gente peita o sistema, é aí que a gente fala, nós estamos peitando algo que nós estamos entendendo não apenas como vereadores, mas como pai, chefes de família, como alguém que quer ver uma sociedade andando novamente nos trilhos. E eu não vejo essa sociedade voltar nos trilhos, a não ser que volte para o caminho correto, aos princípios, que foi bom para mim, para os meus pais, para os meus avós, e seja bom para os meus filhos. E nada melhor do que nós, como homens da lei, hoje, que somos aqui, vereadores, representantes do povo, 13 vereadores, que possa colocar isso novamente dentro das escolas, para que se haja novamente a recuperação de um tempo perdido onde foi ignorado tudo isso. Lembrando que o parecer jurídico, ele é só técnico, tá bom? Não tem nenhum vereador que queira discutir. Eu só quero enaltecer o projeto de lei, William, e dizer que sou um pouquinho mais velho que vocês. No meu tempo, tinha aula de religião e educação moral e cívica, né? São matérias que, de alguma forma, deveria voltar. Não sei de que forma, mas deveria. Porque a criança precisa dessa base, que muitas vezes não tem na sua casa, mas pode ter na escola. Isso pode ajudar muito. Porque nós vemos hoje que muita gente, ou seja, assim, desses estudantes, às vezes, acaba se perdendo por algum lado por essa falta do temor nosso Jesus, né? E não interessa a nominação da igreja que ele está. O importante é a busca constante da fé verdadeira do nosso Pai. Então, eu acho que esse teu projeto aí, olha, meus parabéns. Presidente, Só lembrar aos senhores vereadores que, por enquanto, só estão em discussão os pareceres. certo. À vontade, Vinícius. Boa noite a todos, colegas vereadores, aos presentes aqui da Câmara, aos ouvintes da Rádio Jaguariúna e ao pessoal que vai nos ver depois lá pelo YouTube. Eu li o projeto, não encontrei nenhum problema, né? Como o William disse, ele não faz menção à religião A ou B, ele apenas dedica esse momento à parte devocional e espiritual, né? E também é bem explícito ali que ele é facultativo, né? Se caso o aluno não queira fazer uso desse momento, não é necessário. Eu mesmo já estudei em colégio de irmãs, lá em Ponta Grossa, Colégio São José, né? E tinha muita presença das orações, e mesmo em outros colégios aqui em Jaguariúna, mesmo não sendo ligados à religião, tinham professores que tinham sim essa preferência por fazer um momento de oração. E é uma parte muito importante, né, para a educação, porque da mesma maneira que você tem que incentivar a disciplina, você tem que incentivar o civismo, o incentivo
a essa parte espiritual e religiosa também é muito importante. Então, eu acredito que o projeto aí vai acrescentar. Então, são essas minhas considerações. Presidente, também só queria deixar os parabéns ao William, um projeto muito importante, é mais no dia que nós estamos vivendo hoje, colocar a oração em sala de aula, pega a criança, dá um incentivo a ela para ter uma conexão espiritual, ter um desenvolvimento de gratidão, compaixão. E parabéns, William, por o projeto. Vai ser, certeza que vai ser incentivo para as crianças, até das crianças ter na escola oração e levar para casa esse exemplo. Parabéns. Também, discutindo esse projeto, a gente fica feliz por a iniciativa de ter, né, esse projeto dando esse incentivo aos alunos. Eu lembro quando a gente estudava desde a primeira série lá no sertão, a gente caminhava aí 3, 4, 5 quilômetros, 10 quilômetros a pé para ir na escola, que naquele tempo não tinha transporte. E antes de iniciar a aula, a gente tinha que falar lá na escola: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então, nada melhor do que a gente enaltecer o nome de Jesus, de Deus. Como você falou que o Brasil é um país cristão, desconheço alguém numa hora de dificuldade que tenha na sua vida, ele não lembre de Deus. Sabendo que a coisa está feia para ele, a única solução é Deus e Jesus. Obrigado. Pouquinhas palavras também, senhor presidente. Da mesma forma, só complementando a fala dos nobres colegas, parabenizando o William. Na verdade, é resgatar, né, como o Vinícius falou também, os princípios religiosos, independente do credo religioso de cada um. E não interfere em nada. O Vinícius comentou aí, e o França também, nós não somos tão velhos assim, não. No nosso tempo, né, das matérias, né, que tinha educação moral e cívica, está certo, nós somos dinossauros, mas não tão velhos. Agora, como falou o Gordo, né, a gente está vendo um avanço na questão hoje de impedimento dos celulares das crianças, né, que até o IDEB está sendo mostrado pela nota das crianças das escolas, né, decrescente, né, com relação ao aprendizado, por conta exatamente desse aparelho aqui, que a gente vê que a tecnologia é muito bom, mas tem o lado positivo e o negativo. E eu estudei também, Vinícius, em colégio de freira, aqui, nesse prédio, em frente à casa mortuária aqui da igreja. E semi-internato, eu entrava 6 da manhã, saía às 5 da tarde, França. E eram só freiras, né? E tive professores padre francês, tive professor padre holandês, e nada mais louvável se a gente pudesse contar também, né, nas escolas, William, com professores pastores, né? Não só padres, pastores também, né, Lã? Então é isso, bacana, estamos juntos, solidários, né, e esperamos que o resgate de uma boa convivência, de uma harmonia, de uma nação, ela vem da palavra de Deus, como falou o Gordo. A única palavra de tudo que envolve todos nós nessa vida, o que é? O amor. O amor pelo próximo, como Deus nos ensina. E isso tem que vir de cedo, né? Tem que aprender de cedo, né, França? É isso aí. Parabéns, William. Obrigado, presidente. Então, coloco em votação única o parecer do projeto de lei número 21/2025 pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade. Agora coloco em primeira discussão o projeto de lei número 21/2025. Presidente, só gostaria de acrescentar e algo para a nossa reflexão. Primeiramente, agradecer aos pares aqui, aos nobres colegas. Me sinto honrado e feliz, porque sou cercado de pais de família, pessoas nobres e que pensam nessa sociedade. Se a gente for analisar, de pouco em pouco, as
aquelas coisas que fizeram eram os pilares da nossa sociedade, elas foram sendo arrancadas. Era bobeira, isso aqui não precisa mais, isso aqui é antigo. E de pouco em pouco, coisas absurdas foram entrando nas escolas. E cito aqui elas, palestras totalmente contrário à família, apresentações culturais, que vocês sabem muito bem, homem nu, pessoas nuas. E foi achado, a gente vê a nossa Constituição achando isso, né, a nossa lei achando isso normal. E aí quando fala de oração, para resgatar algo que é um dos pilares que foi arrancado, há controvérsia usando, né, o técnico. Não estou falando aqui da pessoa, mas o técnico da lei. Ou seja, é engraçado que a nossa Constituição ela foi jurada com a mão em cima de uma Bíblia. Mas a oração já não serve pelos meios técnicos. Então, se nós estamos aqui, eu acho que nós vamos marcar o nosso tempo, vereadores. Nós vamos lutar para resgatar aquilo que nos forjou nossos pais, forjou nossos avós. E o que precisar, eu tenho certeza, agora vendo o que os nobres colegas estão deixando claro aqui, chega a dar um gás, assim, porque com certeza a gente vai lutar para que se recupere muitas outras coisas boas na nossa sociedade. Muito obrigado. Discussão, presidente. Só um adendozinho. Como falou, pegando o gancho do segundo secretário do Gordo, de que quando a gente passa dificuldades, de quem a gente lembra e para quem a gente pede, né, Gordo? Para Deus. Primeiramente, então, Deus, né? Por isso que é importante resgatar que não só nas dificuldades que a gente tem que estar com Deus e estar lembrando dele, é no dia a dia. Então é isso. Eu também quero deixar meus parabéns ao William pelo excelente projeto. Hoje nós vivemos uma democracia, né? Na verdade, muitos usam isso como uma demagogia. Para nossas crianças, eles querem ensinar o errado pode. Hoje temos crianças de 7 anos crianças que nem podem tomar decisão por si, mas tomando decisões assustadoras. Tudo, querendo ou não, ouve-se e aprende no ambiente que ele está convivendo e são contra a oração. Então, quero dar parabéns para o William por esse excelente projeto. Quero parabenizar o nobre vereador ali também. E então foram se perdendo, né, os valores, né, William? Então, e gostaria de, né, aproveitar aqui e pedir também, né, que voltasse como era antes. O professor também. O professor era o segundo pai, né? Você mandava o filho para a escola, ele era o segundo pai, a segunda mãe. Então foram se perdendo esses valores. Então, não fugindo, mas são coisas ali que não pode deixar eles têm que ter aquela autoridade, não tirar aquela autoridade deles, né? Então, foram se perdendo os valores. Mas parabéns aí pela tua iniciativa, né? E todas as coisas que a gente vai fazer, a gente põe a Deus no caminho, né? Primeiramente é Deus no caminho e por que não fazer uma oração, né? Pedir, agradecer, né? Então, meus parabéns. Também queria aproveitar o gancho, né? Aproveitar e dar os parabéns ao vereador William, porque quem somos nós sem Deus, né? E no tempo nosso, eu lembro que nós orávamos a oração do Pai Nosso, e tinha alguns que era de alguma dominação de alguma igreja, que nem diz o William, o nobre vereador, mas não importa, Deus é um só. Eu, por períodos aí, tempos atrás aí, passei por umas dificuldades, e se agarrei bastante com Deus e as coisas mudaram bastante, do dia para a noite. Do dia para a noite as coisas mudam. Então, é uma coisa muito boa. E vem o respeito também, a partir da hora que fala com Deus, né, a hora que a gente, que nem diz o vereador Marquito, quando você se apura, a primeira coisa que você lembra é Deus. Né, qualquer coisa, fala, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Né, e Deus, quem somos nós sem Deus? Aí é um bom caminho. E para que as crianças também cresçam, aprendam a respeitar um pouquinho até mais os pais, as mães, né? Porque hoje a falta de respeito, infelizmente, a gente nota que a gente ama os filhos da gente, adora, né?
mas em vários lugares, em vários pontos do país, cada coisa que a gente vê que acontece, que os filhos aprontam com os pais, por falta de Deus, por falta de religião. Isso é uma coisa muito boa. Parabéns, vereador, pela iniciativa. Eu não ia nem comentar, porque todos os comentários é uma coisa só, mas isso é uma coisa que falar de Deus é a melhor coisa que existe no mundo. Não tem, né? Meu muito obrigado. Já discutido por todos os vereadores. Então, coloco o projeto de lei número 21, né? Número 21, em primeira votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade. Agora vamos para o projeto de lei número 39/2025. Parecer favorável. Presidente, vereador Francilei Baitara de Oliveira. Vereador Adilson Passo Félix, relator. Vereador Marcos Francisco Ribeiro, membro. Com assinatura dos 3, parecer da Comissão de Permanente Legislação, Justiça e Redação favorável. É só isso, parecer mesmo. Coloco em discussão o parecer do projeto de lei número 39/2025 pelos senhores vereadores. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação única o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação do projeto de lei número 39/2025 em votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado o parecer por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei número 39/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que tem por ementa, autoriza o Poder Executivo Municipal a doar lotes do loteamento denominado lotes urbanizados Portal do Cerrado, para famílias de baixa renda, em programa de regularização fundiária e da outras providências. Projeto de lei número 39/2025 em discussão pelos senhores vereadores. Senhor presidente, só gostaria de comentar e dar os parabéns ao prefeito Juca, ao vice Reginaldo, que isso aqui é uma promessa de campanha também, e eu acompanhei de perto essa promessa e soube da reunião e tudo mais, e é uma decisão, né, da gestão atual do prefeito Juca. Isso aqui é muito bom quando a gente vê exatamente esse tipo de trabalho. É o executivo fazendo exatamente para o povo que aguardou. Então, fica o meu reconhecimento, tem que ser reconhecido, louvável a atitude, e eu fico feliz porque aquele povo votou, acreditou e está tendo naquilo que acreditou, né? Não está tendo que aguardar. E achei que as famílias, né, vendo as famílias comentar, eu faço parte de um grupo do bairro ali, eles estão felizes e com certeza essa regularização fundiária vai trazer uma felicidade que a gente não consegue mensurar para as famílias, né? Vai trazer um tempo novo de vida para eles, porque eu sabia que quando a gente conversava, lembra que foi bastante assunto, por várias vezes eles eram, às vezes um ou outro, que tenta se achar ali no meio, se você falar tal coisa, se reclamar tal coisa, eu te tiro da casa, e as pessoas chegavam a nós e reclamavam. Isso aqui é dando aquela... Isso. O nobre vereador Marquito lutou bastante ali para o Limeira também, a gente vê as famílias sendo agradecidas, e quando o executivo vem e faz acontecer, a gente vê que é o nosso povo sendo feliz mais uma vez. Senhor presidente, aproveitando, só para deixar um pouquinho mais claro para quem está nos ouvindo, para o pessoal que está na plateia, essa regularização fundiária, ela se dava antigamente em área rural, Ademar. Há tempos atrás, agora, pouco tempo, não muito tempo, passou-se a fazer a regularização urbana, né, que são moradores que estão há muito tempo já em áreas públicas, né, e não são donos, como falou muito bem o William. Então, esse projeto não é um projeto que o prefeito está mandando para nós aqui aprovarmos para construir casas em cima. São lugares, bairros que já existem as residências, né, que são moradores de 30 anos ali, e que está sendo feita essa regularização, como nós já participamos, né, Gordo, de algumas já, né?
Na gestão do próprio prefeito atual já fez também. Né, o mandato passado nós votamos uma. Votamos também. Na gestão do atual prefeito, ele fez também regulações. Né, e depois a gente vai abordar, não é o momento agora, a gente tem que falar somente a respeito desse projeto, essas questões, né, da regularização dessas áreas, na modalidade que são feitos através da prefeitura, né, do órgão público que está fazendo a doação. Obrigado, presidente. Então, realmente, parabéns ao prefeito, ao vice, né, Juca e Reginaldo. Foi comentado muito sobre essa regularização e nós sabemos que tem muitos moradores que eles pagam IPTU desses lugares onde eles estão morando há muitos anos e não tem a documentação própria que é a escritura. Regulação fundiária, ela é praticamente um projeto social, né, Marquito? Um projeto social que tem ali várias complexidades para que seja concluído e uma delas é a autorização da Câmara Municipal. E hoje estamos aí votando. Presidente, aproveitando o gancho de Vossa Excelência, até porque o que acontece? Esses moradores, eles estão em áreas públicas. Isso. E área pública não se dá uso capião. Ninguém vai conseguir ser dono se não for através desse projeto que o prefeito está mandando para cá. É o único caminho para que eles passem a ser um projeto definitivamente social, né? Social, exatamente. Verdade. É isso aí. E muito bem lembrado pelo Francilei, eles pagam o IPTU há anos, quer dizer, de uma propriedade que não é deles, né? Nenhum vereador quer discutir? Então, coloco em primeira votação o projeto de lei número 39/2025 pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade. Agora coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 34/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que tem por ementa, regulamenta a Lei Federal número 9.637, de 1998, no âmbito do município de Jaguaraíva e das outras providências. Projeto de lei já aprovado em primeira votação, está em segunda discussão pelos senhores vereadores. Não havendo vereador que queira discutir o projeto. Não quer falar nada, Marquito? Não? Então coloco em segunda votação o projeto de lei número 34/2025 pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade. Em segunda votação, aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 35/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que tem por ementa, institui o mês de Abril Azul, dedicado à conscientização sobre o transtorno do espectro autista, no município de Jaguaraíva e das outras providências. Projeto de lei também já aprovado em primeira votação pelos senhores vereadores, está em segunda discussão pelos senhores vereadores. Não havendo vereador que discutir o projeto, coloca o projeto de lei número 35/2025 em segunda votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 36/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que tem por ementa, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial, no valor de R$100 mil. Projeto de lei também aprovado em primeira votação pelos senhores vereadores, está em segunda discussão pelos senhores vereadores. Não havendo vereador que queira discutir o projeto, coloco o projeto de lei número 36/2025 em segunda votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 37/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que tem por ementa, institui o programa de incentivo ao esporte,
Cria o Conselho Municipal de Esporte e dá outras providências. Projeto de lei também aprovado em primeira votação pelos senhores vereadores, está em segunda discussão pelos senhores vereadores. Não havendo vereador que discutir o projeto de lei, coloca o projeto de lei número 37 de 2025 em segunda votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade. Coloco em discussão única a moção de aplauso número 03/2025, de autoria do Adilson Passo Félix, dirigida aos guardiões patrimoniais do município de Jaguaraíva, enaltecendo o seu papel tão importante para a preservação e proteção do público contra ações de vandalismo e também na manutenção da integridade dos espaços que pertencem a toda a comunidade. Moção de aplauso do vereador Adilson. Está em discussão pelos senhores vereadores. Senhor presidente, amigos vereadores, população, a todos os funcionários, colaboradores do município. A gente sabe que todos os funcionários públicos do município, não só da prefeitura, mas de todos os trabalhadores, merecem uma moção por ter um papel exemplar no desenvolvimento do município. Mas a gente sabe que esses guardiões não é de hoje. Há muito tempo já tem a nossa guarda patrimonial enfrentando perigos, às vezes com pouca estrutura, mas lá batalhando com as mãos, levando o seu corpo para defender um bem público. Perigoso o serviço deles. Então, a gente teve essa ideia, tem conversa, a gente vê aqui que está o nosso companheiro Ademar, que estava aqui, que está lá exercendo a sua função junto com os guardiões. É muito louvável a atitude desses funcionários públicos, como de todos. Mas hoje essa moção é direcionada a eles. A gente tem conhecimento que todos os vereadores aqui têm um carinho especial pela guarda municipal e também pelos guardiões patrimoniais e por todos os funcionários da prefeitura. A gente pede o apoio na votação desta moção. Vereador Adilson, parabéns pela moção. E como bem falado por você, eu acho que de pouco em pouco nós vamos ter que ir dando moção assim, para todas as classes que trabalham no nosso município, né? Mas os guardiões, realmente, eles estão, às vezes, com cacetete, às vezes sem nada na mão, e passam a noite inteira em frente a uma escola, frente a um estabelecimento público, sozinhos, né? E nós sabemos que nos dias de hoje, quanto é difícil uma pessoa ficar sozinho, vulnerável, em frente a uma entidade pública. Eu digo isso porque eu tenho até parente meu que está nesta função, e este rapaz até outro dia ele diz, olha, até me troque eu de escola, que lá está meio perigoso para mim, né? Né? Então, não vou dizer quem, não vou dizer aonde, mas é efetivo. Então, a gente sabe que realmente é uma profissão muito louvável. São pessoas íntegras que defendem a nossa instituição, o nosso patrimônio, com todo amor e carinho. Então, parabéns pela moção. Até conversando com o Ademar, né, que eu trabalho ali junto com os demais servidores da Guarda Patrimonial, até falei para ele, né, que a gente tinha certeza, até tem certeza que com certeza vai ser aprovado. Mas sendo aprovado este título, aí eles vêm aqui para fazer uma foto, né, e ter o reconhecimento da Câmara, dos vereadores, por esse reconhecimento por eles.
Gordo, só a palavra de parabenizar você, louvável tua atitude, nada mais justo, merecedora, porque são funcionários que estão nessa vida pública, né, Gordo, há mais de 15, 20 anos. E você não vê, por parte deles, né, a má vontade de amanhecer às escuras, né, amanhecer enfrentando o perigo, né, como você mencionou. Então, é mais do que justo, é uma classe de pessoas simples, mas que trabalham com dignidade pela profissão que exerce. Presidente, também queria deixar o parabéns para o vereador Adilson Gordo, que é uma classe, funcionários que a gente anda na hora do serviço, assim, a gente vê a dedicação, o empenho de cada funcionário da Guarda Municipal, está ali prontamente protegendo os patrimônios do município. E é uma classe que tem que ser reconhecida, não só hoje, mas em vários momentos da vida deles. Parabéns, Gordo, pela lembrança assim, dos guardas municipais. Lembrando que a Guarda Municipal, né, Civil, hoje, ela tem contribuído muito, né, junto com a Polícia Militar, e contribuído muito com a população aí, atendendo e sempre defendendo aí a nossa população de Jaguaraíva. Não havendo mais vereador que queira discutir, coloco em votação única a moção de aplauso número 03/2025, de autoria do Adilson Passo Félix, em votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade. Agora tem um projeto de lei número 43/2025. Esse projeto de lei ele não está na pauta de hoje. Eu queria pedir a autorização de Vossas Excelências para que fosse incluído esse projeto de lei número 43/2025 na pauta de hoje. Projeto de lei que está com parecer favorável, já passou pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, pela Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação, também já passou com assinatura de todos. Então, queria pedir a Vossas Excelências autorização, e vou colocar em votação para que seja incluído esse projeto de lei número 43/2025 hoje na pauta. Então, coloco autorização. Senhor Presidente, questão de ordem. Por gentileza, o senhor poderia só ler a súmula do projeto? Quer que eu leia? Faça favor, presidente. Tá bom. Projeto de lei número 43/2025. Altera a lei municipal número 3045/2025, que institui o calendário oficial dos eventos municipais e suas denominações. O prefeito de Jaguaraíva, Estado do Paraná, José Slobodá, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de novembro de 2002, submete à apreciação da Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Inclui o artigo 5º da Lei Municipal número 3045/2025, passando a dispor da seguinte forma. Artigo 5º. Fica autorizado o município a instituir despesas decorrentes da presente lei municipal, as quais contarão com a dotação e elementos orçamentários próprios. Esta lei municipal entra em vigor na data de sua publicação. Passo Municipal, 16 de abril de 2025. Prefeito José Slobodá. Obrigado, presidente. Já li da súmula para os senhores vereadores. Então, coloco em votação a inclusão do projeto de lei número 43/2025 pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação da inclusão do projeto de lei hoje, que permaneça como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está incluído na pauta de hoje o projeto de lei número 43/2025. Então, projeto de lei número 43/2025, com o parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Relator, vereador Adilson Passo Félix. Vereador Francilei Baitara de Oliveira, presidente.
Vereador Marcos Francisco Ribeiro, membro, com parecer favorável da assinatura dos 3. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação. Valdeci Cox, relator. Presidente Ademar da Costa Passos. Vinícius Cabo Guimarães, membro, também com parecer favorável com assinatura dos 3. Coloco os pareceres em discussão única pelos senhores vereadores. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação única os pareceres do projeto de lei número 43/2025 em votação única pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado os pareceres por unanimidade. Agora coloco em discussão o projeto número 43/2025 pelos senhores vereadores. Não havendo vereador? Só eu gostaria de deixar claro ali, né, que esse projeto ele só é uma adequação ao projeto inicial que institui a responsabilidade do município de organizar a agenda dos eventos oficiais do município. Então, como não constava ali essa questão das despesas, né? Então, por isso foi colocado esse projeto para poder adequar isso aí. Então, toda a despesa do município tem que ter dotação orçamentária. Então, é somente por essa finalidade que está sendo feito esse projeto. Obrigado. Não havendo mais vereador que queira discutir o projeto, coloco em primeira votação o projeto de lei número 43/2025 pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade. Agora coloco em discussão todas as indicações lidas no começo da sessão. Em discussão pelos senhores vereadores. Não tem nenhum vereador que queira discutir nenhuma indicação? Então coloco todas as indicações em votação única pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado todas as indicações englobadamente, por unanimidade pelos senhores vereadores. Seguindo o rito regimental, abrimos espaço para a parte dedicada às explicações pessoais, sendo válido lembrar que no artigo 162 do parágrafo permitem a manifestação somente sobre atitudes pessoais e assumidas durante o mandato. Lembrando que no decorrer da sessão, lembrando que fica vedada após a inscrição. Indago ao primeiro secretário se há vereadores inscritos. Senhor presidente, são 5 vereadores inscritos e está com a palavra o vereador Adilson. Amigos vereadores, presidente, então, como foi votado nessa sessão, a moção de aplausos, como os importantes projetos que foram votados aqui e as indicações. A gente vai, né, comunicar a guarda patrimonial para que um dia eles venham aqui à sessão, né, receber o reconhecimento da Câmara pelos serviços prestados deles aqui na cidade de Jaguariaíva. Como falado aqui por os vereadores na discussão, que não é fácil você levar a tua estrutura física para defender um bem público, arriscando, enfrentando todas aquelas pessoas maldosas que vêm destruir um patrimônio público, ele está ali. Eu vi aqui várias discussões, indicações para um atendimento ali no cruzamento do Instituto Federal. A gente vê ali a guarda patrimonial, né? Sempre a gente passa ali e está ali o guardião, né, atendendo os alunos, as crianças, as pessoas que vão passando ali com o maior amor e carinho, dando sinal para um caminhão, para vir mais devagar, sinalizando para a criança passar ali na rodovia, como não tem um tão almejado viaduto ainda, mas com certeza vai ter. Outra coisa, a gente viu aqui no projeto de oração na escola. E a gente via vários vereadores falando de Deus. A palavra de Deus nunca é cansativa, porque tem uma Bíblia que é igual, né, no mundo, no país, e todo dia as pessoas estão lendo a Bíblia.
e às vezes lê o mesmo versículo, o mesmo capítulo, e nunca é cansativa, porque ela renova a cada dia tem um dizer diferente, uma elocução diferente, um pregador falando uma coisa diferente. Então, sempre a palavra de Deus, ela vem renovando a vida das pessoas. E como falou o Ademar Costa Passo aqui, o sofrimento que ele passou esses dias, né, de tristeza, de abatimento, vendo que não estava fácil a coisa. Mas quando Deus, porque ele fez o pedido a Deus e Deus, né, deu esse renovo na vida dele, que está aqui alegre e feliz, juntamente com nós aqui na Câmara. Tantas lutas que passou ele, a família, lá a filha, e Deus deu renovo, deu alegria, para eles continuar lutando aqui junto com nós. Obrigado. Está com a palavra o vereador Marquinho. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, ao público presente aí, aos ouvintes da Rádio Jaguaraíva, aos internautas. Falar aqui da indicação do dia, né? Então, foi feito ali um pedido ali para a academia, né? Ali do bairro Jangai. Acho que não é do conhecimento de todos, mas já tem a estrutura pronta, já tem. Então a gente pede encarecidamente aí ao Poder Executivo, né, que dê andamento. Não sei por que foi feito a base e não foi concluído, né? Mas quando foi feito a base da academia ali, o pessoal ficou muito contente. Então a gente pede encarecidamente aí que, né, a gestão atual aí dê andamento daquilo ali, com certeza vai ser de grande valia, vai beneficiar a saúde daqueles que se preocupam com saúde. Então, e mais um parecer a respeito ali do calçamento, né, que já foi cobrado várias vezes, mas só que pessoas, eles acham que a gente tem o poder para ir ali e resolver, mas aquilo como é uma obra do Estado. Então, né, tem que o engenheiro do Estado primeiro concluir, aprovar, né, a gente sabe, tem consciência, vem lutando, né, demais vereadores já fizeram pedidos, mas então para aqueles que não têm o conhecimento, não sabe como que funciona, então a gente tem que dar um respaldo aí para a população, que não é que nós não estamos fiscalizando. Então, como é uma obra do Estado, então não pode mexer, tem que ser concluída, arrumar sim, mas também foi a licitação, né, deixaram terminar, então, ali o poliedro ali, então, conversando com o doutor Homero, a gente pediu para ele ir atrás dos responsáveis, né, e ele deu esse parecer. Então, dando um respaldo à população, né, então, o engenheiro concluiu a obra, aí sim pode ser feito melhorias, mas enquanto o engenheiro do Estado não concluir, não aprovar aquilo ali, então, são essas minhas palavras. E obrigado a todos, uma boa noite a todos também. Está com a palavra o vereador Alencar. Bom, presidente, só ia comentar o projeto que foi votado hoje sobre a legalização fundiária, que é um projeto importante, igual os outros vereadores comentaram, é um projeto social, que tem várias famílias que estavam esperando há anos isso. E a gente que é morador aqui do município fica feliz desses projetos aí acontecerem, porque tem conhecido da gente que estava nessa situação só esperando o projeto. Queria deixar também parabéns aos envolvidos, o prefeito, todo o pessoal envolvido aí nessa área da legalização. Também sobre o projeto do Conselho do Esporte, que é nosso município aqui,
fico alegre do prefeito pensar no esporte aqui do nosso município, porque tem vários esportistas que precisam de incentivo, precisam de recurso, e mais que ser conselho de esporte vai dar uma oportunidade para aquela aluno, aquela pessoa a incentivar outras crianças a praticar esporte. E também, presidente, uma notícia que não é da nossa cidade, mas vai refletir aqui também. Ouvi ali uma notícia que o governador anunciou nesse dia 15, um investimento ali da cervejaria Heineken de 1,5 bilhões ali em Ponta Grossa. Vai expandir ali a região e vai refletir também aqui no nosso município, que já tem aquela maltaria que é de 1,6 bilhões. Então a região aqui ela vai mudando um pouco aquele negócio de só de madeira, né? Vai refletindo o agricultor nessa parte de cevada. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, esses 521 mil toneladas que é de cevada, 360 mil está saindo aqui do Paraná. Então, fico alegre porque vai incentivar os produtores a ter mais essa alternativa de produção, né, a cevada. É isso, senhor presidente. Uma boa noite. Está com a palavra o vereador Francilei. Boa noite a todos, né? Rádio 20. Eu só sugerindo, senhor presidente, não sei, por exemplo, hoje falamos bastante em oração da escola, né, William? Esse projeto maravilhoso apresentado hoje. Quem sabe arrumar uma Bíblia aqui para os vereadores, ou começa no Samuel, ou começa no Alencar. Cada reunião, um deles dê um capítulo da Bíblia, um salmo, o que sentir vontade. Ou aquele que não for ler, às vezes com as próprias palavras, como o Valdeci faz, o Adilson faz a oração para nós aí, né? Que tem uns que têm o dom da palavra em falar direto e outros, às vezes, têm vontade de ler. Então, eu acho que é uma sugestão. A gente já fez isso, eu quando vereador por Araputi, nós faria assim. Por exemplo, pegava lá no Samuel, vinha Samuel, William, Alain, vinha de um por um até chegar na ponta aqui, ou começa daqui para lá. É uma sugestão, não é para... Aí o senhor dá uma pensada aí depois e troca uma ideia com todos. Se achar que é bom, vamos fazer, né? Que eu acho que é bom. Vai que sai mais um pastor aí, né? E para mim terminar a conversa, hoje é um dia comemorativo também no Brasil, né? Só não é feriado, mas é 22 de abril, descobrimento do Brasil, né? Então, viva o Brasil! Nenhum tema vereador inscrito? Está com a palavra o vereador Marquito. Eu vou declinar da palavra, senhor presidente. Tem mais vereador inscrito? São esses os vereadores inscritos, senhor presidente. Mas é isso, Francilei. Eu penso, projeto de lei que passou hoje, né? Aí sobre a oração. Acho que o nome de Deus ele tem que ser falado, engrandecido e honrado em qualquer lugar, né? Seja em qualquer lugar que seja, Deus em primeiro lugar. Edital de convocação número 07/2025. O presidente da Câmara Municipal de Jaguaraíva, o Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no regimento interno desta Casa de Leis, artigo 22, inciso 1º, a linha D, artigo 135, convoca extraordinariamente os vereadores desta Casa de Leis para a sessão extraordinária a ser levada a efeito no dia 25 de abril de 2025, sexta-feira, às 10 horas da manhã, no plenário da Câmara Municipal, cito a Rua Prefeito Aldo Sampaio Ribas, número 222, para discussão e votação das proposições apresentadas abaixo conforme segue. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 39/2025. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 43/2025. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 44/2025. Bom, hoje nós já encerramos todas as nossas atividades
que tinha hoje na sessão. Então, ao dar por encerrada a sessão, agradeço a presença de todos os membros dessa Casa de Leis e de pessoas que vieram nos prestigiar essa sessão, marcando a realização da próxima sessão ordinária para o dia 29 de abril de 2025, às 18 horas, nesse mesmo recinto ou em local previamente estabelecido. Uma boa noite a todos.